Wolfgang Amadeus Mozart, um dos compositores mais influentes da história da música clássica, foi uma figura fascinante em muitos aspectos. Aqui você tem algumas curiosidades sobre sua vida e sua música. Biografia. Wolfgang Amadeus Mozart, de 1756 a 1791, foi um músico e compositor austríaco, considerado um dos maiores nomes da música erudita e um dos compositores mais importantes da história da música clássica. Wolfgang Amadeus Mozart nasceu em Salzburg, na Áustria, no dia 27 de janeiro de 1756. Filho de Leopold Mozart, músico da corte, e de Ana Maria Perto, filha do administrador do castelo de Saint-Gilgen, desde pequeno já demonstrava genialidade para a música. Com 4 anos, Mozart já assimilava as lições de cravo que a irmã Marianne começava a receber. Diante disso, seu pai passou a ensinar música ao filho, que aprendia com incrível facilidade. Com tão pouca idade, já começava a anotar suas ideias melódicas. Com 5 anos, Mozart escreveu um concerto para cravo, minueto e trio em sol maior, hoje catalogado no índice Koechel como número 1. Mozart não dava número de opus às suas composições. A numeração de sua obra seria feita mais tarde pelo musicólogo austríaco Ludwig Koechel, daí o K. Primeiras excursões. Convencido de que o filho era um gênio, Leopold organizou um programa de estudos e as primeiras excursões. Em 1762, com apenas 6 anos, ao lado da irmã de 10 anos, uma exímia instrumentista, Mozart foi levado para Munique, onde o recital foi um sucesso. Ainda em 1762, seguem para Viena, onde recebem elogio da sociedade vienense. Logo são convidados para tocar para a Imperatriz Maria Teresa, no salão do Palácio de Sochombrun. Em seguida, Mozart se apresenta em cidades da Alemanha, sempre com salões lotados. Tocam para a corte em Bruxelas, seguem para Orleans e depois Paris. Começam o ano de 1764 em Versalhes, em meio à aristocracia francesa. As 4 sonatas para violino e cravo, que compôs no ano anterior, começaram a ser publicadas em Paris. Em Londres, a família Mozart foi recebida pelo rei Jorge III. Estava apenas com 8 anos de idade diante do órgão. Mozart executou com perfeição as partituras que lhes foram apresentadas. Em uma parada em Chelsea, Mozart conhece Johann Sebastian Bach, caçula de Johann Sebastian Bach, que exerceu influência em suas obras, como nas 2 sinfonias, K.16 e K.19. Segue para Viena e depois volta para Salzburgo, quando é contratado para servir na Capela Episcopal. Apresentações na Itália. Entre 1770 e 1773, Mozart viajou por toda a Itália. Em Roma, depois de ouvir o coro da Capela Sistina cantar o Miserere, de Gregório Allegri, de reprodução proibida, passou tudo para o papel, logo que chegou à hospedaria. A audácia de Mozart foi perdoada pelo Papa e lhe condecorou com a Cruz do Esporim de Ouro. Mozart passou 3 meses em Bolonha, onde aprendeu os segredos do contraponto com o padre Martin, e embora tivesse 7 anos menos do que os 20 exigidos pelo regulamento, conquistou uma vaga na Academia Filarmônica Bolonhesa. Após concluir o exame, foi aplaudido por todos os membros da instituição e se tornou o acadêmico mais jovem da casa. Acostumado a ser visto como um virtuose, agora se sentia como músico e compositor. Mestre de capela. De volta a Salzburgo, Mozart já era dono de uma volumosa obra que resolveu assinar com o nome de Wolfgang Amadeus Mozart. Nessa época, foi promovido a mestre de capela. Sofreu decepções e amarguras. Foi humilhado pelo arcebispo e obrigado a fazer as refeições junto aos criados. A imperatriz impedia que o filho Ferdinando ficasse ao lado de um músico que rodava o mundo à maneira de um pedinte. Em 1777, acompanhado da mãe, Mozart partiu para Munique, para tentar a sorte em outras cidades. Em Mannheim, experimentou o piano de fabricação Stein e ficou deslumbrado com os recursos oferecidos pelo instrumento. Foi quando escreveu Sonata para piano em Dó maior. Aos poucos foi abandonando o cravo, em favor do piano. Em 1778, sua mãe faleceu na capital francesa. Mais uma vez, Mozart retorna para Salzburgo, se retrata e conquista o emprego de volta. Em 1781, após uma encomenda, leva para Munique a ópera Idomeneo, uma das mais notáveis de sua carreira. Depois de se desentender definitivamente com o arcebispo, vai morar em Viena. De 1781 até 1786 foram os anos mais produtivos de Mozart. Várias óperas importantes foram compostas, entre elas, O Rapto de Serralho, 1782, As Bodas de Fígaro, 1786.
sonatas para piano, músicas de câmara, em especial os 6 quartetos de cordas dedicadas a Haydn, e diversos concertos para piano. Em 1782 casou-se com Constanze Weber, com quem teve 2 filhos. Últimos anos. A partir de 1786, mesmo com o sucesso de suas obras, sua popularidade começou a declinar. Mozart começou a enfrentar problemas financeiros e de saúde, atenuados a partir de 1787, quando o imperador José II lhe concedeu pensão anual. Neste mesmo ano, estreou a ópera Dom Giovanni. No ano de 1791 compôs suas últimas obras, entre elas, as óperas A Flauta Mágica e A Clemência de Tito. Começou a escrever a Missa Fúnebre Requiem. Autor de mais de 600 obras, ganhava muito dinheiro, mas gastava na mesma medida. Quando morreu, aos 35 anos, a viúva quase não teve dinheiro para enterrá-lo. Wolfgang Amadeu Mozart faleceu em Viena, na Áustria, no dia 5 de dezembro de 1791. Seu corpo foi velado na Catedral de Viena, sem nenhuma pompa, e enterrado em cova não demarcada no cemitério da Igreja de São Marques. Requiem. O Requiem em Ré menor, K.626, é uma missa fúnebre iniciada por Mozart em 1791, encomendada pelo conde Valsecks-Turcos, pretendendo fazê-lo passar por seu para homenagear a mulher morta. A obra, que ficou incompleta, foi terminada por seu discípulo Süssmayer. Principais obras de Mozart. Item Sonata em Lá maior K331, 1778. Item Missa da Coroação K.317, 1779. Item Idomeneu, Ópera, 1781. Item Concerto para Piano K.466, 1785. Item As Bodas de Fígaro, Ópera, 1786. Item Dom Giovanni, Ópera, 1787. Item Sinfonia N40, 1788. Item A Flauta Mágica, Ópera, 1791. Item Requiem, 1791. Ouça agora, A Flauta Mágica, uma das principais obras de Mozart. Thank you.